Oi gente, eu sou a Sara, esse é o canal do Secreto e hoje eu venho trazendo, o Jorge vem trazendo resenha de HQ pra nós. E não somente de uma, mas três HQs formam parte de uma mesma história, que é de Peter Pan. Gente, acredite, isso é grande. Elas não são grossas, mas elas são pesadinhas porque é capa dura e eu tenho já aqui pra ler também. Esse é o volume 1. Aqui o volume 2 e o volume 3. Eu ainda não fiz a leitura. Obviamente quero muito ler e estou ansiosa para saber o que o Jorge achou. Ele vai compartilhar conosco todas as informações acerca das HQs. E vai com você, Jorge, porque em breve eu vou ler também para poder saber o que eu achei também. Fala aí, gente, estamos aqui para mais uma resenha de quadrinho. Dessa vez um quadrinho francês, tá? Publicado originalmente lá fora entre 1990 e 2004, em 6 volumes. Aqui saiu em 2013 pela Nemo, em 3 volumes, cada um reunindo 2 volumes originais, tá? Lá fora foi publicado pela Edition Vent d'Ouest. Aqui pela Nemo, como eu já falei. Ele é um quadrinho do Regis Loisel e aqui foi traduzido pelo Fernando Scheibe, tá? Esse aqui ele é um reconto da história do Peter Pan, como se fosse a origem do Peter Pan, tá? A arte dele é muito boa, casa muito bem com a história, a narrativa gráfica dele também é boa, apesar de não ser nada inovador e tudo, ela funciona muito bem. Vocês estão vendo aqui um pouquinho da arte. E essa é uma história adulta, tá? Não é infantil Disney, não. Então seria a versão adulta da história do Peter Pan. Então você começa conhecendo o Peter quando ele era um órfão, na Londres de 1887. Tá? Então ele sofre, ele vive com a mãe abusiva, alcoólatra. Ele tem um único amigo que é o Sr. Kundal. E ele tem alguns amiguinhos lá do orfanato, que é para quem ele conta histórias. E a vida dele vai assim miseravelmente até ele encontrar a fadinha, que é a Sininho, que chama ele para resolver um problema lá na ilha que ela mora, que está sendo atacada pelos piratas. Então ele acaba indo com a Sininho e acaba lá na ilha. Aqui você vê os piratas, tá? Que é o primeiro volume, aqui é o segundo volume. E aí ele fica meio em dúvida se ele fica do lado dos piratas, porque é uma aventura, se ele vai ficar do lado das criaturas da ilha. Aí tem o crocodilo. E é aquilo que vocês conhecem mais ou menos da história, mas por uma visão totalmente diferente. Encontra os índios na ilha, a Listigre, e vai indo, e a ilha tem perigos, ela não é uma ilha só de fantasia nesse sentido, é uma história com um certo grau de violência. Nada muito gráfico, mas tem violência na história, tá? Aí você termina, tem nudez na história também. Aí passa para o volume 2, que a história continua. Ele tem que enganar os piratas que estão atrás do tesouro da ilha, que os piratas acham que é um tesouro material muito importante e os habitantes da ilha dizem que não é, que o tesouro só interessa para eles, que é outra coisa. Ele vai ter que pegar a ajuda dos índios para enfrentar os piratas. Aí tem as sereias. Eles tentam enganar os piratas no meio de uma tempestade. Tem o Barrica, tem os piratas do Capitão Gancho, que por enquanto não é o Gancho. Ele volta de vez em quando para Londres para tentar resolver algumas coisas. Aí encontra, e encontra a mãe dele com um cara lá. Vai aparecer uma figura histórica da Londres vitoriana no meio da história, que eu achei bem interessante colocarem. Tá? A história vai se desenrolando. Tem a Sininho, que tenta controlar o Peter. Ela fica com ciúme das outras meninas que aparecem na história. E no final desse aqui, ele vai acabar indo buscar os órfãos para ajudar ele, tá? E aí, no último, a gente vê o desfecho da história,
que é um desfecho bem diferente do que a pessoa vai esperar, porque está acostumado com o Disney, né? E você continua aqui com essa arte muito boa, tá? A arte é muito bonita mesmo. E tem todo um desenrolar com os piratas, com o Capitão Gancho, o Crocodilo. Tem umas partes bem engraçadas na história também, que você vai rir, mas tem umas partes bem mais fortes na história também. Tá? E aqui a história acaba num final bem surpreendente, assim, que não é o final que você vai esperar não, tá bom? Então você tem aqui vários personagens, os meninos vão para a ilha, e a ilha faz eles esquecerem de uma série de coisas e tudo, e vai se encaminhando para o final. Então essa é uma HQ 16 para cima, tá? Faixa de idade, uma HQ muito boa, uma arte muito boa, a história é muito bem contada, muito envolvente, você vai querer ler tudo uma vez só. Eu li todos os volumes um atrás do outro, tá? Não são volumes muito grandes, mais ou menos 120 páginas cada um, então dá 360 páginas no total. Acaba não sendo tão pequenininho assim se você ler os 3 de uma vez só, mas dá para ler tranquilo, tá? O desenho, como eu falei, ele prende bastante atenção, ele é muito bem feito e é altamente recomendável, tá? Se tornou uma das minhas HQs preferidas. Eu sempre gosto muito das HQs europeias, eu acho que tem um traço bem diferente do que a gente está acostumado nas HQs americanas, principalmente as de super-herói. Então gosto bastante do traço, principalmente do traço franco-belga, mais até que do italiano. E a história, o roteiro dessa história aqui é realmente muito bom, vai conseguir prender sua atenção do começo ao fim da história, com algumas opções de roteiro assim que são surpreendentes nesse, ainda mais que você espera uma coisa diferente da história, porque a gente tem aquela coisa do que a gente conhece da história do Peter Pan da Disney, né? Ou do livro, né? Que o desenho foi baseado num livro. E isso aqui se passa antes da história do desenho do livro, tá bom? Seria como a origem do Peter Pan e do Capitão Gancho. Então eu recomendo fortemente para você, se você gosta de uma história, você quer uma coisa diferente de história de super-herói comum, essa aqui é uma boa pedida, tá? Adorei essa HQ, recomendo para todo mundo. Fica aí a sugestão para vocês. Então, se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não leu, diga aí se você se interessou por essa HQ, que eu recomendo, é bem fácil de achar, tá? E então fica todo mundo bem aí. Deixa aí aquele seu joinha para ajudar o canal. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal, que tem vídeos bem legais. E te aguardo no próximo vídeo, seja de resenha de HQ, de resenha de livro, ou acompanhando a Sara nos vídeos dela, que são bem legais também. E ela é muito mais bonita que eu. Você vai gostar mais de ver a Sara do que ver minha cara feia, que só aparece nas resenhas de livro, não aparece nas de HQ. Então, de novo, fica todo mundo bem aí. Até a próxima resenha. E aí, gostaram? Então, eu também. E agora eu só não vejo a hora de fazer essa leitura. Você pretende ler também, Peter Pan? Eu vou contar rapidamente, tá? Não vou demorar. Mas eu tenho uma história marcante, assim, com o Peter Pan. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. E quando eu era criança, eu não sei como, tá, gente? Porque eu era uma criança, não me atentava aos detalhes. Pode ser que minha mãe tenha comprado com o dinheiro que ele mandou. Pode ser que ele mesmo tenha mandado por correio, não sei. Mas quando eu era criança, eu recebi umas fitas de desenho. E entre elas tinha Peter Pan. E eu reassistia aquela fita 1 milhão de vezes. Eu adorava assistir. Inclusive, dá pra achar no YouTube as historinhas que tinham nas fitas que eu assistia. Se eu encontrar os links, eu vou colocar aqui embaixo. É bem infantilzinho, sabe? Tinha os 3 porquinhos também. Meus primos adoravam e essas fitas eram importantes pra mim porque foi meu pai que me deu. E, novamente, vou dizer que eu não sei como é que elas chegaram até mim, se foi realmente ele que comprou. Mas na minha cabeça foi meu pai que me deu. Então, é isto. Eu amava, reassistia toda semana, igual criança quando ama muito uma coisa, né? Então, eu estou muito curiosa para ler essas HQs e com altíssimas expectativas. Vamos ver como que vai ser. E os recadinhos que o Jorge já deixou, eu só vou reforçar. Deixa o seu like, seu curtir aqui embaixo.
Compartilha com quem você acha que vai gostar do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.